Olá, meus amores, novamente, bom dia. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda no módulo 3, falar um pouco sobre a área do círculo, na verdade, relembrar, né, a área do círculo, porque vocês já viram no ano passado, falar sobre a área do setor circular, também sobre a área da coroa circular, tá? Então, vamos começar falando sobre a área do círculo, que vocês já viram no ano passado. Então, vocês já sabem a fórmula pela qual a gente utiliza para calcular a área de um círculo, que é dada pela fórmula. A área do círculo é igual ao π vezes o raio ao quadrado, onde o π a gente utiliza um valor aproximado de 3,14, ok? Então, vamos calcular a área de um círculo com um raio de 8 centímetros. Então, a gente vai substituir os valores na fórmula, que a fórmula é a área igual ao π, quem é o π? 3,14, vezes o raio, que é 8, elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 8 ao quadrado, que é 64, né? Vezes 64, que vai dar 200,96 centímetros quadrados, né? Já que o raio está em centímetros. Então, a área desse círculo é de aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque o π, a gente está utilizando uma aproximação, né? Então, é aproximadamente 200,96 centímetros quadrados a área desse círculo com um raio de 8 centímetros, ok? Vamos falar agora sobre a área do setor circular. Observe aqui que eu tenho esse setor circular, tá? Onde eu tenho aqui o ângulo central, tá? Eu tenho o raio e eu tenho aqui, tá? O arco correspondente ao ângulo central ou o setor circular, né? Onde aqui está destacado aqui, tá? O setor circular. Com base no que a gente já viu sobre a área do círculo, né? A fórmula que a gente utiliza para calcular a medida da área é π vezes o raio ao quadrado, tá? Podemos calcular a medida da área de um setor circular, que é a parte do círculo determinado por um ângulo central qualquer, tá? Como no exemplo da imagem ao lado, a gente tem que a parte destacada em verde é o setor circular. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulo central, e a gente tem aqui essa parte destacada em verde, está representando aqui o setor circular. Essa região de amarelo aqui, tá, gente? Ela também representa um setor circular, tá? Essa região amarela aqui também representa um setor circular, tá? Então, vamos ver como que a gente faz para calcular a medida da área do setor circular, indicado em vermelho na imagem abaixo. Então, a gente tem esse setor circular aqui, ó, onde o ângulo central é 50 graus, tá? A medida do ângulo central, e a medida do raio é 12 centímetros. O que que a gente vai fazer? A gente vai apenas substituir, tá, gente? A gente vai calcular a área primeiro, coisa que a gente vai fazer a área com a fórmula que a gente já viu anteriormente. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O π, a gente já sabe a medida dele, a gente vai sempre utilizar 3,14. O raio é 12, então fica 3,14 vezes 12 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 452,16. Ou seja, 452,16 centímetros. Mas o que que eu encontrei? Eu encontrei a área circular, né? A área do círculo. Ou seja, eu encontrei a área desse círculo aqui todinha, essa área completa. A área azul juntando com a área vermelha. Mas eu quero encontrar apenas a área correspondente ao setor onde eu tenho o ângulo central, que é 50 graus. Para isso, a gente vai montar uma regra de 3, tá? Uma proporção, tá? Como assim que a gente vai fazer? A volta completa em torno desse círculo, dessa circunferência, eu já sei que é 360 graus. Então, 360 graus vai estar para o ângulo central, que é 50 graus, assim como a área da circunferência, que é 452,16, vai estar para o setor, a área do setor que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, tá? Então, dá pra gente simplificar aqui, ó, por 10.
vai ficar 36, tá? E aqui vai ficar 5. Então, multiplicando em cruz, eu fico com 36x igual a 5 vezes 452,16. Então, dividindo por 36, perdão, 5 vezes 452,16 dá 2.260,8 dividido por 36 dá 62,8. Ou seja, a área desse setor circular de vermelho que a gente queria calcular é de 62,8 centímetros quadrados. Então, eu encontrei o quê? Eu encontrei a área desse setor de vermelho aqui, tá? Que é 62,8 centímetros quadrados, tá? Ok? Só uma observação, a gente utilizou, né, a regra de 3 simples. Vocês podem montar a regra de 3 e montar a proporção. Fica a critério de vocês. Aqui eu resolvi montar a proporção, tá? Vocês poderiam utilizar a regrinha de 3, tá? Simples. Vamos agora falar sobre a área da coroa circular, tá? Podemos calcular também a medida da área da coroa circular, que é a região compreendida entre duas circunferências concêntricas, que são circunferências coexcêntricas. São circunferências que têm o mesmo centro, tá? Então, aqui a gente tem duas circunferências coexcêntricas porque elas possuem o mesmo centro. E elas possuem raios distintos, tá? O raio dessa circunferência é diferente do raio dessa circunferência maior, tá? Essa parte aqui pintada de azul, não sei se é azul ou se é cinza, né? Ela é chamada de coroa circular, tá? Coroa circular, tá? Pra gente calcular a área dessa coroa circular, que a gente pode chamar de ACzinho, tá? O que a gente vai fazer? A área dessa coroa circular, ou seja, a medida da área da coroa circular é dada pela diferença entre a área do círculo maior, né, com o raio maior, que é essa circunferência de fora, pela medida do círculo menor, né, que tem um raio menor, que é esse aqui de dentro. Assim, a AC, ou seja, a coroa circular, a área da coroa circular, ficará dessa seguinte forma, gente, ó. A área da coroa circular vai ser igual. Como é que eu faço para calcular a área de um círculo? Π vezes o R ao quadrado, né? O raio ao quadrado. Então, vai ser o raio maior, por isso que tem esse R maior, tá? Maiúsculo. Vai ser π vezes o raio maior ao quadrado, menos o π vezes o raio menor ao quadrado. Dá pra gente colocar aqui em evidência. Quem se repete aqui igualmente? O π, né? Então, dá pra gente colocar o π em evidência. Então, a área da coroa circular vai ser π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Portanto, a medida da área da coroa circular pode ser calculada por meio da seguinte fórmula. A área da coroa circular vai ser igual ao π, o valor do π é 3,14, vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, ok? Vejamos um exemplo. Aqui a gente tem a circunferências concêntricas, né? Onde elas têm o mesmo centro com raios de tamanhos diferentes. Uma tem um raio maior e outra tem um raio maior. Então, tem um raio de 4 centímetros, que é o menor, e o raio de 9 centímetros, que é o maior. Então, vou aplicar na fórmula, tá? A área da coroa circular vai ser igual a π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Quem é o π? 3,14. Vezes, abre parênteses, o raio maior, que é 9 ao quadrado, menos o raio menor, que é 4 ao quadrado. A área circular vai ser 3,14 vezes. Aí eu vou resolver a potenciação, resolvo parênteses, a subtração, tá? Para depois resolver a multiplicação, tá? Então, vou resolver 9 ao quadrado menos 4 ao quadrado.
tá? Resolva a potência, faça a subtração e depois eu resolvo a multiplicação. O resultado que vai dar no parênteses vai ser multiplicado pelo valor do π, que é 3,14. Então, fica 3,14 vezes 65. Então, a área da coroa circular vai ser 204,1 centímetros quadrados, ok? Então, essa foi a nossa explicação de hoje, né? Na verdade, relembrando o conteúdo que vocês já tinham visto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Beijos, tchau, tchau!